Bem-vindos nossos convidados que abriram sua agenda para assistir esse bate-papo aqui sobre investidores anjos de startup. Nos próximos minutos, eu quero bater um papo com meu amigo Carlos Augusto, ex-executivo de grandes bancos, conselheiro, founder de startup e investidor anjo. Esse é mais um vídeo da Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startups, tem como proposta de valor o compartilhamento de conhecimento, de experiências desse ecossistema de startup. E dentro dessa proposta, como eu já disse, vamos hoje bater um papo sobre investimento anjo. Primeiro, gostaria de agradecer e apresentar o nosso convidado, Carlos Augusto, e perguntar para ele, quem é o Carlão? Prazer, Gilberto. Muito legal estar aqui. A gente já caminha juntos aí com algumas iniciativas, alguns investimentos. Então, estar aqui também podendo colaborar mais uma vez com a Cadimotec, eu estou bem em casa, é muito legal. Bom, quem sou eu? Eu sou um cara inquieto, que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, gosta de estar aprendendo, entrando em novos mercados, em novos conhecimentos e cada vez mais. Então, acho que desde a minha formação, né, como engenheiro, mas que logo viu que o mercado financeiro tinha uma velocidade muito mais rápida para decidir as coisas, para poder você ver as coisas funcionando, né, e interagir uma dinâmica muito mais intensa. Então, acabei caminhando para esse mercado e passei por vários bancos e tal, e naturalmente também acabei caindo aí em toda essa onda de inovação, né? Então, esse sou eu. Gravei aqui 3 palavras, hein? Inquieto, aprendiz e veloz. Ó, foram as palavras que eu marquei dessa resposta do Carlão. Carlão, vamos ajudar já o público aqui que veio assistir isso aqui, entender sobre investimento anjo, né? De novo, a persona desse canal é startupeiros e aqueles que querem amanhã também entrar nesse ecossistema. E a minha primeira pergunta, eu queria que você ajudasse as pessoas que estão assistindo, né? É entender, explicar, né, a sua visão da diferença entre o investidor tradicional e o investidor anjo. O que difere? É interessante. O investidor tradicional, ele aloca dinheiro, né, acreditando que vai ter uma rentabilidade. E ele acompanha os números, a rentabilidade, se é aquilo que ele esperava ou não, dependendo do tipo de investimento que ele faz. Mas ele não conhece o negócio, não tem relação direta com as pessoas que estão fazendo acontecer, né? O investidor anjo, ele tem um nível de comprometimento diferente, porque ele está entrando numa empresa pequena, incipiente, geralmente, que está se estruturando, e ele ajuda, de alguma forma, aquilo crescer. Então, ele bota dinheiro, mas, na verdade, o grande valor que ele está aportando o nome do anjo diz isso, né? Ele um pouco ajudar a proteger para que aquela empresa ganhe maturidade. Então, o envolvimento dele é bem diferente. Ele aceita mais risco porque ele acredita também que ele pode ajudar e que aquilo vai prosperar para dar este retorno que ele está esperando. Então, podemos dizer que bom, a maioria das pessoas da tradicional, nós viemos do tradicional, né, não é essa economia, a economia que existe hoje, é isso, a gente acredita que é uma nova economia, essa do anjo, né? Mas é bem legal mesmo isso que você falou, né? Esse compromisso, esse envolvimento, né? E aceitar o risco, que eu acho que essa parte nossa de investidor anjo é a mais desafiadora, né? Que é aceitar esse risco que não é. É Quem tá verdade. de fora acha que é tranquilo, né? Vê os êxitos, né? Mas quem É tá verdade. dentro sabe Não que. é para qualquer um, porque nem tudo dá certo, né? E um pouco dessa percepção, se você quer alocar tempo, né? Quer dedicar um pouco da tua vida e acredita que aquilo vai, de fato, render. Mas sempre tem a opção, né? Quer dizer, eu como investidor, você também, né, Gilberto? Não necessariamente você é apenas investidor anjo. Você também pega algumas empresas maiores e tal, investe lá, compra ação, etc. e tal, o papel de renda fixa daquela empresa, ok também, né? Então, essas opções que passam pelo seu portfólio e que você define como você quer se dedicar. Bom, Carol, eu conheci você em um grande banco que. Não tão grande, é um banco, acho que médio, mas que era um banco digital, que foi um dos primeiros. Foi o primeiro banco, né, de Uhum, abertura de conta digital via celular e tudo mais, né? Ou seja, já era um uhum, banco inovador, né? Acho que era uma fase da sua carreira que você já estava envolvido numa instituição que estava buscando ser disruptiva, né? uhum. Sei que você é startupeiro também, né? Você tem também sua iniciativa como startup, além de ser investidor anjo, né? Então, essa sua. Eu nunca perguntei para você, eu sei que você está nesse mundo de startup, mas não sei como é que você entrou nisso aí, né? Se você entende que você entrou, começou lá nessa instituição,
se você foi primeiro investidor, depois startupeiro. Nunca perguntei, né, dos fatores. O que veio primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha aí, né? Você É. pode contar um pouquinho dessa sua Claro, jornada, né, de claro. entrada no mundo de startups? Então, eu passei realmente fora os bancos tradicionais, né? Trabalhei no Itaú, Bank Boss, trabalhei anteriormente no Unibanco, enfim, em alguns outros bancos. Mas, como eu te disse, eu sempre atuei em todos esses bancos com essa visão inquieta, né? Querer fazer diferença, querer fazer mais, né? E sempre olhando não aquilo que era a meta ou aquilo que era a minha atribuição, mas aquilo que eu entendia que eu podia me dedicar, podia aprender, podia me desenvolver, né? Claro, em alguns bancos me senti mais feliz realizando isso, em outros menos, né? Mas faz parte, né? No Bank Boston passei boa parte da minha carreira e lá a gente fez um projeto maravilhoso que foi crescer o Banco de Varejo. Depois disso, acabei reencontrando alguns executivos do Bank Boston, inclusive o Henrique Meirelles, que me convidou para essa iniciativa do Banco Original. Quando entrei lá, papel em branco, né? Não tínhamos absolutamente nada, construímos tudo aquilo. Então, no fundo, eu fui para uma startup chamada Banco Original, né, que nós construímos tudo a partir disso. Inclusive, colaboramos na regulação, boa parte da regulação que surgiu para viabilizar o banco digital, nós participamos diretamente, porque na época não era permitido você abrir conta pelo celular. Então, essa iniciativa de empreender, digamos assim, dentro de um banco, e que me fez também, como o mercado aqui no Brasil era imaturo, de nós irmos para Vale do Silício, irmos para a Europa, entramos em contato com várias startups que tinham mundo afora e alguns empreendedores aqui no Brasil para criar onboard, que era algo que não existia, né? E várias outras soluções para lançar o banco, me fez conhecer um outro mundo, né? Me fez desenvolver ainda mais essa verve de empreender, de construir coisas e abriu para um cenário muito maior, muito mais amplo. E aí que eu decidi, no momento lá de transição do banco, migrar para realmente me dedicar inteiramente para a fintech e aproveitar toda a experiência que eu adquiri, né, da indústria financeira, ter passado esses bancos, a identificar e aproveitar essas várias oportunidades que tem no mundo. Está essa virada que aconteceu no banco original e que eu achei que era a hora de começar de ter um espaço mais liberdade e poder entrar em várias frentes nesse mundo de startup. E o original mesmo é um banco que pivotou, né? Porque no final ele continua tendo o banco original, mas o PicPay, que também foi uma iniciativa pequena que vocês adquiriram na época, hoje Exato. virou a referência do varejo, né? Do original, né? Exatamente. Muita coisa que está lá no PicPay veio do Banco Original, foi incorporado. O PicPay Sim. também teve uma jornada inicialmente independente muito legal, já pude colaborar também com eles. Então, foi assim, constantes transformações que de alguma forma eu participei e que fez um pouco de ver, né, o quanto que dá para fazer aqui fora, né, com mais liberdade nesse mundo de startups. E aí, por isso que eu me tornei investidor, mentor, enfim, colaborar aí com esse ecossistema. Quem não sabe, além do Carlão ter participado dessa abertura de tais via celular, ele também foi muito ativo nos debates lá do Pix, né? No começo. Aí já também fica também esse parênteses aí. Eu brinco que, ó, pô, um dos pais do Pix é o Carlão, pô. Conheceu dos caras que estavam lá Não, não, não. desde o princípio, né? Não, não, muita gente colabora com isso. Mas é isso mesmo, Gilberto. No banco original depois da minha saída, eu sempre tive muito conectado com inovação, com a jornada lá do Banco Central, e aí esse compromisso, essa vontade de colaborar com tudo que vem acontecendo na indústria financeira. Então, e aí isso não para, né? A gente é uma cachaça, né? A gente vai cada vez mais, vai se envolvendo, porque dá prazer mesmo, né? De ter, de alguma forma, ter colaborado com algo e que que foi construído e que está entregando valor e benefício aí para a sociedade como um todo. Falou para um amigo meu, isso é um remédio para Alzheimer. Sua mente fica ter que mexer o tempo todo. Então, desse jeito não dá para ter Alzheimer. É isso aí. Você pode contar um pouco das suas investidas? Uma curiosidade que você possa compartilhar de alguma delas, né, para gente? É gostoso ouvir esses causos, né? Uhum. Não, sim. Assim, acho que eu dou mentoria para várias startups. Vários me procuram, eu procuro ajudar e tal. E o que acontece, muita gente pensa que mentoria é aquilo que você vai dar uma solução fantástica, né? Vai mudar a cabeça do founder
com uma solução maravilhosa, uma inovação que ele não tinha pensado e tal. E na prática, em geral, não é isso, né? Em geral, é unir um pouco da experiência que você tem com algo que muitas vezes eles não estão enxergando, né? É complementariedade, de soluções. Então, vários casos desse tipo em que você mostra alternativas que existem no mercado, às vezes até mostra possibilidade de regulação. Então, teve uma fintech, por exemplo, que estava construindo toda uma solução envolvendo dinheiro, pagamento e tal, e nunca tinha falado com o Banco Central, nunca tinha contactado as várias oportunidades que haviam e não sabiam que aquilo que ele estava fazendo poderia ter um problema com a regulação, né? Mas que o Banco Central tinha abertura para conversar e, eventualmente, ajustar aquilo. E foi isso que eu falei com eles. Falei, gente, vamos levar lá para o Banco Central? Puxa, mas no Banco Central, parece aí, né? Um Banco Central, como assim? Não, é simples. Olha, a gente entra em contato, fala com o Banco Central, mostra, apresenta, e foi isso. E o Banco Central olhou e falou: olha, isso aqui você tem que mudar assim, tem que olhar essa regulação aqui, e a gente acha que é viável. E foi embora, né? Então, tem coisas desse tipo que, unindo um pouco a experiência com a criatividade, né, com a vitalidade daqueles founders, às vezes anda, o match é muito produtivo. Essa jornada me lembra um pouco que nunca tinha parado para pensar nisso dessas consultas do Banco Central, que muita startup quebrou quando veio o Pix, né? Porque Hum, foram criadas para facilitar pagamentos e tudo mais, e hum, não se atentaram em tudo que estava ocorrendo, né? Que era público, né? Que não era nem segredo. Não sei se era a falta de acreditar, né? hum. Ou simplesmente você falou, essa atitude de consultar o Banco Central sobre a demanda, né? Não, Mas isso, assim, isso era mesmo. Assim, público, né? tem uma outra fintech que a gente conversou que eles estavam desenhando uma solução justamente para viabilizar no POS, do varejo e tal, poder dar trocos uma transação eletrônica. Eles estavam desenvolvendo toda uma estrutura e tal. Foi justamente isso. Eu falei, cara, você sabia que o Pix Troco vai fazer isto? Pix Saque, Pix Troco vai poder dar dinheiro para as pessoas a partir de uma transação eletrônica? Eles não sabiam. Falei, cara, olha, assiste lá, os fóruns do Pix são públicos, se conecta que isso vai acontecer daqui a um mês. Então, talvez seu business fique viabilizado, ou talvez você pegue carona lá e acelere a partir disso, mas não dá para você ignorar. Então, assim, esse tipo de conhecimento que às vezes a gente tem, né, que consegue ajudar bastante as fintechs. Sim, eu lembro, nós sabemos que tem um caso, uma empresa hoje que ela é relevante no nosso mercado, acho que ela remou bastante tempo aquela coisa do pagamento no QR Code, né? Inclusive Uhum, pagando offline, né? Eu achava, conheço os founders, né, é uma empresa hoje de tecnologia grande, posso nem uhum. chamar de startup, e eles remaram muito tempo com a história de pagar no QR Code, offline e tal, a ideia, e que foi base, né? No final eles embarcaram no processo do Pix e hoje são um dos grandes fornecedores de estudo de Pix para instituições financeiras. Mas eu lembro que eles remaram com aquela ferramenta de pagar no QR Code offline e não tracionava. É difícil, né? Competição com os POS aí de cartão. Carlão, eu sei que nós estamos juntos lá no pool da Bossa, né? De fintech, né? No pool 1 e no pool 2, né? Mas eu não tenho como evitar a pergunta, né? Qual é a sua tese de investimentos, né? Até porque estou esperando que os startupeiros vejam, né? Você está pego aqui, que é uma cilada, né? Os startupeiros vão assistir esse vídeo aqui e depois vai aumentar as mensagens no seu LinkedIn, né? Ó, aqui, ó, teu pitch, teu pitch. Então é hora de você ajudar a separar o joio do trigo. Não, eu foco bastante em fintechs mesmo. Tem, como você sabe, a gente tem investimentos em outras verticais também, mas eu foco mais em fintech, B2B, né? B2B, SaaS, né? Então, fora disso, eu dificilmente olho, posso dar uma ajuda, uma contribuição, mas dificilmente eu olho de fato, né? E gosto de olhar, de investir em early stage. Então, quem já está operando, mas numa fase mais inicial, não maior do que um faturamento aí de 500 mil de MRR e tal, então abaixo disso, porque eu acho que é uma fase que eu colaboro mais. Então, falo muito com fintechs que estão lá com 50 mil, 100 mil de MRR, ainda provando a tese, mas já com cliente, né, pagante. Eu acho que é uma fase bem gostosa de a gente poder colaborar, né? Ele já tem um modelo funcionando e a gente colabora e tal.
Mas às vezes a gente fala também com bons founders que está só no business plan, né? Mas está com uma consistência muito grande, está com uma visão legal. Então, às vezes, a gente também abre uma sessão e colabora com ele. Então, é isso. Foco, fintech, B2B, SaaS e early stage com MRR abaixo. Isso aí. Essa é a tese. Ouviram, startupeiros que estão assistindo? Fora disso aí, não fica mandando deck, não precisa entupir o LinkedIn do Carlos, não. Acima disso, já tem venture capital muito boas aí que vão conseguir botar muito mais gasolina no tanque, né, dessa fintech. Bom, você já falou aqui no vídeo que você faz hoje mentorias, né, para algumas Uhum, startups que você é investidor, né? uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente de como é essa experiência. E a gente sempre pensava com a expectativa do founder, né? Eu queria saber a expectativa do mentor, né? A sua expectativa quando você está dando mentoria para as startups, né? Qual que é a expectativa do mentor, né? Para esse processo, né? De apoio, né? De ajuda que é colaborativo. Interessante. Por incrível que pareça, né? Isso talvez surpreenda quem nunca fez mentoria. A minha expectativa é de aprender muito, né? Ao contrário do que seria o natural. Por quê? Porque você vai conhecer um modelo novo, mesmo que não seja uma ideia absolutamente inovadora, diferente, mas sempre você vai encontrar um founder, pelo menos é a expectativa, né? Que está implementando de uma forma diferente, tem algum componente que ele espera que dê um diferencial no mercado que ele vai atuar. Então, isso sempre traz algum aprendizado de conectar com algum outro conhecimento, com um modelo tradicional que você já conhece e tal. Então, minha primeira expectativa é de fato essa, mas claro, né, de poder, de alguma forma, oferecer alguma coisa, contribuir algo para que aquela reunião ele saia diferente do que como chegou, né? E eu acho que sempre tem várias dimensões que uma mentoria você pode ajudar, não só pela sua experiência, mas correlacionando variáveis, correlacionando fatos, em que muitas vezes quem está ali em cima daquele negócio não vê, né? Você está ali muito focado, muito dedicado, você tende a não olhar de volta, olhar de uma forma diferente. Mas eu não tenho a pretensão, numa mentoria, que de fato tudo que eu estou falando vá transformar o que ele está fazendo. Muitas vezes são sugestões que eu sei que o founder não vai aproveitar ou não fazem sentido para o contexto em que ele quer desenvolver. Mas é sempre a expectativa é sempre ter uma conversa boa e que haja aprendizado, pelo menos de testar algumas teses, pelo menos de exercitar alguns outros caminhos que possam fortalecer o modelo dele, mudando ou não, né, a forma que ele vai trabalhar. Tô, anotei aqui. Aprendendo muito, né? Que realmente a gente aprende, é uma risada Sim, enorme no mundo de sim. mentoria. Essa contribuição, né? Relacionando os fatos, e usando essa experiência, como você já tinha mencionado anteriormente. E uma coisa que é desafiadora, né? Porque a gente fala, né, nas mentorias bastante, mas muitas vezes é isso, né? É ter essa consciência que não necessariamente o founder vai querer testar aquelas suas ideias, ele vai ouvir, né? É. E aí a gente às vezes se pergunta, estamos aqui falando, né? Aí é uma troca, né? Uma troca que você vai aprendendo com, É. né? Obviamente, né, você espera que quem está querendo uma mentoria, de alguma maneira, esteja preparado, esteja com dados e tal, e vai ouvir, né? Se vai aplicar ou não, é claro que é decisão do próprio, né? Mas que vai ouvir, vai ser receptivo a analisar o que está sendo falado. Porque também, quando isso não acontece, na verdade, não é mentoria, né? Então, aí não dá para evoluir, não se aprende nada, não se troca nada, né? Isso acontece também. É uma perda de tempo para ambos, né? Então isso não deveria acontecer, mas você sabe bem, de vez em quando acontece, né? Porque às Sim. vezes você fala algumas coisas que o mentor não está gostando de ouvir. E se ele tem que ter a mente aberta também para pelo menos analisar, mesmo que aquilo não seja válido, não seja aplicado. Faz parte do processo. Para quem está ouvindo, eu vou fazer o seguinte paralelo. É como terapia. Você está em um processo terapêutico, terapia, Uhum. você tem que estar aberto a ouvir algumas coisas, né? É, E as perguntas vão ser feitas para você refletir e algumas realmente vão te incomodar, né? O papel do mentor não é ficar aplaudindo, que bom, tá tudo certo aí que você está fazendo, né? É exatamente. procurar É provocar mesmo, né? isso mesmo, provocar mesmo, e é difícil. Bom, próxima que eu queria levar para você é, nessa sua longa experiência do mercado corporativo, né, incluindo conselhos, eu também queria ouvir de você um pouco essa diferença entre conselho e mentoria, e Uhum. além disso, um pouco da sua opinião, porque hoje eu imagino, meu feed pelo menos, né,
Além de aparecer o Carlão toda vez que eu entro no LinkedIn, né, no meu feed, aparece no meu feed uma coisa que me incomoda um pouco hoje, né? Que é seja conselheiro de startup, né? Uhum. Para mim são coisas que hoje não ornam tão bem, né? Tem um monte de curso oferecendo aí, né? Um monte de coisa. De novo, meu papel aqui, eu não sou influencer, apesar de ter um canal, apesar de divulgar o conteúdo, eu sempre falo, meu trabalho é trazer, é ajudar esse ecossistema de startup, porque é a forma como eu gosto de interagir, né? E estou realmente fazendo trabalho com todo respeito aos implantes, sua aplicação, né? Mas essa coisa do curso de conselheiro para startup, tem algumas que eu vi, né? Além dessa comparação de conselho e mentoria, um pouco sobre sua opinião sobre essas várias campanhas aí de mídia que a gente tem visto nos canais digitais sobre esse tema. Eu acho que isso é um problema mesmo, né? Assim, como mentoria a gente já falou, né? Você está ali dando algumas, né, opiniões, sugestões, né? Enfim, exercitando com founders, geralmente com founders ou com um grupo de founders, provocando situações que ele vai analisar. O conselheiro já tem mais responsabilidade, né? O conselheiro, ele acompanha, ele tem, em tese, o compromisso de acompanhar a startup, né? E aí não está só falando, dando sugestões de negócio, ele também está olhando o resultado, olhando os números e tal, enfim. Ele, de alguma maneira, tem uma visão mais completa do negócio, como ele está evoluindo e tem um envolvimento, portanto, maior, porque tem mais informação, mais conteúdo e não é algo pontual, né? Claro que tem conselheiro consultivo, né? E tem conselho de administração, de fato, que aí tem até responsabilidades estatutárias e tal, né? Tem um vínculo ainda maior, né? De fato, não só de orientar, mas de aprovar ou submeter decisões estratégicas que ele tem a responsabilidade de analisar e impedir que seja feito coisas atualmente indevidas, né, fora de compliance e tal. O conselho consultivo não, mas de qualquer maneira é um vínculo maior, né? É um vínculo de maior responsabilidade. E aí, de novo, né? O founder, a startup tem que estar preparada para ter um conselheiro, para ter um conselho, né? Porque aí já não faz mais sentido ele somente ouvir do conselheiro e desprezar e achar que aquilo não é relevante, né? Porque a relação já começa a ficar muito mais próxima e, de fato, o conselheiro, em geral, tem conteúdo no que ele tá levando. Dependendo, de novo, dependendo do conselho, a decisão continua sendo founder ou não. O conselho tem responsabilidade. Agora, para ser conselheiro, de fato, você tem que ter uma bagagem um pouco maior, porque você está contribuindo efetivamente com a estratégia do negócio, né? E aí, eu acho que tem vários requisitos que a pessoa tem que estar bem preparada para, de fato, ser um conselheiro daquele negócio, né? Eu não sei, acho que virou moda aí, tem vários cursos rápidos e tal. Eu encaro esses cursos como talvez um banho de loja para mostrar a responsabilidade, mostrar o nível de informação e engajamento que um conselheiro tem, né? Mas talvez muitos deles não alcancem esse objetivo, né? Então, a minha experiência até na startup que hoje eu sou co-founder, começou assim, eu fui mentor do founder, né? Ele estava com uma ideia, eu fui mentor, fui ajudando a lapidar a ideia, contribuir, eu já o conhecia de outras iniciativas, virei conselheiro, né? Porque aí a ideia começou a entrar para ser desenvolvida, né? Aí me transformei em conselheiro, dedicando mais tempo, e aí ele me convidou para, de fato, ser sócio. Hoje eu sou o CEO da empresa, né? É uma startup, CEO da startup. Então, eu acho essa evolução, me parece bem sadia, porque você vê que tem afinidade, vê que tem conteúdo, vê que tem contribuição recíproca, né? Espaço para, de fato, atuar. Então, essa evolução de mentor para conselheiro, eu acho que é natural, né? É saudável para uma startup, de novo, a minha visão muito é de startup early stage, né? Para essa startup que está começando a crescer, está começando a se estruturar, né? Para startups maiores, né, já adquiriram um grau de maturidade, aí já é um processo um pouco diferente, porque de fato ela precisa de pessoas com muito mais bagagem e tal. Mas muitas vezes, né, Gilberto, tem aquela coisa de mostrar um conselho para o mercado, né? Você atrair pessoas que têm projeção, têm realmente uma trajetória de destaque, mas muito mais para mostrar que aquilo que o teu negócio está sendo reconhecido por um conselho muito forte.
e não necessariamente esse conselho é atuante, né? De fato está contribuindo. Então tem um mercado aí que começou a surgir também, infelizmente, e que aí a gente tem que estar atento para diferenciar o quanto que o conselho existe de fato, ou seja, atua com esta função de fato acompanhar, olhar lá o caixa, olhar, né, o resultado, o crescimento, né, como está o growth, como estão as estratégias comerciais, etc., e a aceitação do produto, daquele conselho que é se reúne de 3 em 3 meses, bota lá o nome e tal, e é mais para poder dar uma vitrine do que propriamente contribuir com o negócio. Isso tem muito no mercado. Perfeito, espero que quem esteja assistindo aqui com a gente do captar aí a mensagem do Carlão, essa maturidade, não conselho, não é só a maturidade da startup que é de outro nível, as pessoas que compõem o conselho. Eu não estou aqui querendo denegrir cursos, com certeza tem muitos cursos bons e iniciativas boas, mas é um conjunto, né? Acho que é isso que a gente está debatendo aqui, Carlos. Não basta fazer o curso e querer ser conselheiro. Tem que ter também uma bagagem, ter passado por experiências, né? Só academicamente tem que ser uma pessoa, uma formação acadêmica muito boa, alguém que estudou muito no negócio, né? Que aí já é outro nível, né? Formação. Mas normalmente acho que a gente vê pelo mercado é que sempre conselhos são compostos por pessoas que têm vivência, né? Em áreas. Isso é bom, esclarecedor, né, Carlão? Porque fica essa confusão, né? Entre mentor, conselheiro, né? Hoje está tendo um ruído, né? Não entendem o estágio, né? O Uhum. mentor, a gente fica um pouco mais perto, fica um pouco mais como apoiando o founder, mas mais aberto a entender que também as nossas ideias às vezes não vão ser ouvidas, não tem, vai ter que processar. É diferente, né? Essa relação, ela é quase como um coach daquele founder ali, muito próximo, né? Como um mentor. No Uhum. conselho, você não está nesse papel assim de apadrinhamento nesse nível, né? Concorda? É isso aí. O É. conselho já está, ele está orientando a empresa como um todo, numa visão muito mais ampla e, teoricamente, com a perspectiva de continuidade. A mentoria pode ser pontual, pode ser, como você falou, um coach para o founder, pode estar apenas olhando o aspecto de negócio em si, uma parte da empresa em que o founder necessita de uma mentoria e não necessariamente com essa abrangência mais profunda. Carlão, mais um caso eu queria ouvir seu, né? Você podia compartilhar alguma história de como ajudou no crescimento de investidas suas, né? Algum caso que você vai falar, pô, essa investida que eu participei, pontuei X, Y, Z e chegamos ao limite tendendo a algum lugar. Acho que tem muitos casos, né? Mas como você falou, a maior parte da colaboração, como mentoria, você não acompanha durante uma trajetória muito longa, né? Mas eu tenho vários casos, eu dou mentoria num programa lá da Finasbac também, no Next. Então, vem muitas startups ainda bem incipientes, com um negócio muito imaturo, e aí você mostra uma realidade bem diferente, ajuda a ele estruturar e reorientar o caminho, né? Então, de fato, tem várias situações desse tipo em que você consegue transformar e mostrar que a experiência não está ali, né? Então, teve há pouco tempo uma startup que queria, ele estava vendo um valor muito grande em poder conciliar as transações lá de pagamento da empresa e tal, né? E aquilo estava conseguindo andar, mas era uma coisa bem limitada, bem pequena, com uma dificuldade muito grande de crescer, né? E quando você pega isso, conecta, né, com o poder de um Open Finance, né, por exemplo, né, explica como é que isso pode, ainda que você não seja regulado, dá para fazer isso de maneira não regulada. Quando você mostra como isto pode ser mais amplo, né, para orientar a empresa, então você estabelece uma jornada de crescimento e aí você vê que o founder, puxa, abre o olho e vê que tem uma perspectiva diferente e aí muda a jornada dele. Então, já tive situações desse tipo, né? Então, tem muita coisa. Onde eu atuei mais como conselheiro foi na Transfira, né, que acabou de ter um deal bem legal. Então, ali eu tinha uma atuação mais recorrente, em que eles me chamavam com alguma frequência, principalmente ali no Pix, algumas coisas regulatórias, alguma coisa de compliance, para saber os limites e até a oportunidade de ampliar o portfólio.
Então, ali eu acho que eu me senti muito bem e ajudei bastante em indicar algumas alternativas. Mas, assim, dizer que o mentor ou o conselheiro é que fez a empresa crescer, eu acho que seria muito ousado, né? Porque, no fundo, você colabora para o founder fazer isso, né? Então, o papel sempre tem que ser reconhecido como do founder, né? Mas eu admiro muito aqueles founders que me procuram ou procuram mentores com a cabeça aberta, né, com sede de ter informação, e aí, de fato, eles aproveitam bastante, e aí muitas vezes saem, de fato, com o negócio transformado. Né? Mas a transformação, para mim, está na cabeça do founder, né? Não, E não no papel do mentor. não, tranquilo, tá. Apenas era como ajudou, né? Eu sei que no final quem tem que carregar o piano são eles, né? É só ter que olhar, ó, olha, ó, vai bater daquela aqui, não. Vai um pouquinho para a esquerda para não bater aqui na parede, É mas o isso, piano que está carregando é eles, né? é isso, É é isso mesmo. isso, é isso. Bom, estamos chegando no final, mas agora eu vou fugir do. Fugir não, né? Eu vou botar agora uma pergunta de sinuca, eu vou provocar o Carlão agora, né? Vamos lá. Afinal, você hoje compartilha dois chapéus, né? Founder e investidor. Conta para nós aí, vai, faz um desabafo. Qual deles é o mais desafiador? Boa pergunta mesmo. São desafios diferentes. Em alguns momentos, ser founder realmente é muito pesado, né? Porque nenhum negócio, né, especialmente startups, é uma reta, né? É uma trajetória linear, né? Ele tem altos e baixos, né? Então, em alguns momentos, de fato, a gente passa por dificuldades aqui, né? Seja lá com alguns clientes, seja de entrega de soluções e tal. Então, e aperta aqui, aperta ali, o crescimento naquele período não é tão grande, e aí, de fato, é difícil, né? A startup que eu atuo, sou CEO, que é a CertDoc, já tem 40 pessoas, já tem um MRR bem relevante, né? Fizemos, faturamos ano passado 5 milhões e meio, então já tem uma jornada bem de crescimento e vai aumentando também a complexidade, vai aumentando os desafios e a dedicação tem que ser bem intensa. Então, mas em alguns momentos, ser investidor também é duro, porque você acredita no projeto, na tese, acredita no founder, e muitas vezes você vê que o uso que ele fez daquele investimento, né, daquela mentoria que você deu, foi desperdiçado, foi absolutamente diferente daquilo que você tinha imaginado. Então, a aposta que você fez deu errado. Né? E nem sempre deu errado porque a tese estava errada. Muitas vezes deu errado porque o founder não tomou os cuidados mínimos, né, adequados e tal, não teve o comprometimento que você imaginou colocar. Como eu invisto em early stage, você também, né, Gilberto? A gente acredita muito mais no founder. A tese, claro, tem que ser boa e tal, mas assim, a crença muito é na seriedade do founder, no comprometimento dele, no padrão ético dele, pelo histórico dele, ou pela percepção que você tem do que ele apresenta, né? E muitas vezes isso não é totalmente verdade, né? Então, nesse momento, ser investidor é muito duro, né? Porque você não tem muito o que fazer, né? Está na mão do founder, você já fez o aporte e tal, e aí é difícil intervir. Então, nesse sentido, ser investidor é mais complicado, né? Porque o que eu gosto como nas coisas que eu faço é você poder perceber que você faz a diferença, né? Então, como investidor, a gente faz diferença na hora de selecionar. Depois disso, nem sempre. Né? Como founder lá da minha startup, se a gente erra, eu sei que foi também porque pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Então, de alguma maneira, dá um certo alívio, alívio não, consolo, porque é a minha competência, até onde minha competência foi. Então é a vida, né? No caso de investidor, nem sempre. No caso de investidor, às vezes você olha e fala, fui enganado, né? Então, mas faz parte, né? Daí a importância também de pulverizar, de poder abrir uma carteira maior para poder um erro aqui, um problema aqui compensar por outro que vai ser bem sucedido, né? Isso que a gente faz na Bolsa lá no pool fintech e a gente procura fazer na nossa carteira pessoal. Né? Sim, para quem está ouvindo aí, a experiência hoje é que ele citou o caso da Transfira, um exit bem sucedido, mais de 3 vezes, quase 3,2 de exit. E é isso, mas por trás desse exit você tem um portfólio, alguns write-offs, né, que acontecem, né? Uhum.
Uhum. Eu entendo bem quando ele fala esse sentimento do enganado, né? A gente acredita nas pessoas, acho que essa nova economia tem um fator que é legal. Você escuta o founder, você fala, lógico que muito, a gente ouve Dex, a gente escuta o investidor anjo, mas você diz não. Mas, infelizmente, alguns sims, a coisa não conclui, né? Acho que é diferente de um private equity está investindo em um fundo que ele vai investir numa empresa, mas ele vai controlar a empresa, ele vai ajudar o growth da empresa. Ele Uhum. não vai fazer a empresa pivotar. Ele não, muitas vezes ele vai desativar produtos da empresa. Investidor anjo não, ele vai colocar numa empresa dinheiro, ele não vai ter controle sobre a empresa e muitas vezes a empresa vai pivotar, vai mudar a ideia, vai criar produto novo. É desafiador. Não, nem sempre ela vai ter um problema, um write-off, porque eu ser enganado. Não, é porque a ideia não se materializou ou veio alguém maior no mercado e tomou o mercado. De qualquer forma, você selecionando bem os investimentos, você tem uma chance de realmente ter retorno, além, e não só para financeiro. Acho que tudo isso que eu estou falando, né, cara? Aprendizado. Esse ecossistema aqui, ele é diferente. Acho que a beleza da nossa nova economia, dessa nova economia é isso, que é cooperativo mesmo, né? Sistema de cooperativa, porque está todo mundo cooperando no ecossistema. Ou seja, nós estamos aqui hoje bater esse papo que a gente quer cooperar com as. Calão, muito obrigado por ter aberto sua agenda, bater esse papo aí, né? E pô, passar sua experiência para esse público aí que tem acompanhado o canal, né? E queria que você deixasse o espaço para você deixar seu último recado e se despedir aí do público. Ah, não, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é, poxa, fantástico aqui poder trocar ideias, né? Poder trocar um pouco. O palavra final é para convidar todos aqueles que tiveram uma trajetória como executivos, como empreendedores, né? Que já fizeram exit, enfim, que de alguma maneira acumulam uma experiência no mercado, de entrar para esse ecossistema para colaborar, né? Hoje eu sou também diretor da BFintech exatamente por isso. Eu acho que a sociedade muito se desenvolve por empreendedorismo, por inovação, e isso todos ganham, né? Então, eu acho que isso é fantástico e é quase uma obrigação para quem, de alguma maneira, conseguiu ser beneficiado em sua carreira, conseguiu se desenvolver, poder também ajudar com o seu tempo, eventualmente com parte do seu patrimônio, para poder ajudar a tudo isso crescer e dar a mão aí para novos empreendedores que estão vindo e tal, né? Não só você se desenvolve como pessoa, como profissional, como também tem bom retorno, né? Você aplicando técnicas corretas, cuidados, também tem um bom retorno, não é só benevolência aqui e tal, você consegue de fato lucrar, mas o maior ativo, pelo menos para mim, é o que eu ganho no meu aprendizado, na realização de ver estar construindo coisas que vão contribuir muito para a sociedade. E na indústria financeira a gente tem conseguido fazer isso, conseguido ajudar nisso, conseguido ver como ela tem se desenvolvido, e isso é muito legal. Obrigado mais uma vez, Calão. Obrigado à equipe que está aqui na retaguarda fazendo acontecer essa live. E obrigado a você que ficou até aqui, né, até agora aqui assistindo esse vídeo, né? E só não esquecendo dos 3 Cs, né? Curtam, comentem, compartilhem. Só assim, né? Aquele algoritmo maníaco depressivo vai levar isso aqui para mais pessoas, né? Obrigado. Abraço, Calão. Valeu.